só tem agora uma esperança porque mudou o técnico, né? E esse trabalho aí, que estava até domingo, que ainda tem resquício, ainda vai ter resquício, porque, pessoal, só um aviso aqui, tomara que aconteça, né? Mas o Arthur Jorge não vai chegar e, na data FIFA, quando voltar, já um toque de mágica, todos os problemas estão resolvidos, não. Vai ter que recuperar muito jogador. Quando o Fabrício fala que falta confiança, não tem jogador ruim, tem jogador ruim também, né? Tem, porque não adianta, né? Jogador ruim com confiança, ele vai ser um jogador ruim com confiança, véio. E aí ele vai tentar coisa que ele não vai conseguir. Então, e tem muitos aqui, né? Que precisam aí saber o lugar deles, achar que é craque, não é. Então, tem muito aí nesse elenco do Cruzeiro. Tem muito jogador que acha que está fazendo favor pro Cruzeiro, que acha que já, colocou o time na Copa Libertadores, chegou numa semifinal, teve em ano que evitou um rebaixamento, agora vai ter que evitar de novo, hein? Mais um ano, tá? Porque essa campanha do Cruzeiro aí, meus amigos, 7 jogos do turno, você tem mais 36 pontos no turno. Geralmente naquele cálculo ali, 45, você precisa fazer 23 pelo menos, senão a sua situação no segundo turno vai ser loucura, né? Fazendo 23 já vai ser. Então o Cruzeiro tem que fazer 20 pontos em 36. Faz os cálculos aí para a turma achar que tá tranquilo. O Pedro definiu bem, eu até falei no grupo, quando vejo jogador assim, não sentindo o momento, como apareceu, né, na imagem, o Adroaldo até perguntou para o Matheus Cunha, o William ali com o Fagner, né? Risadas neste momento, véio. Eu não consigo, não tem como, né? Logo depois de um jogo, véio, se alguém desse um celular e falasse assim, olha aí a sua posição na tabela, véio, olha o que você fez no campo mais uma vez, né? Então, isso cansa, véio, isso mina, é desgastante, chegar aqui e falar a mesma coisa toda vez, e acho que o Wesley ali, faltou alguém da diretoria, se fosse possível, né, fazer, que fosse um pronunciamento, para falar o seguinte, estamos trazendo um outro treinador e a gente ainda vai ao mercado, porque vai precisar. Hoje o elenco estava bem desfalcado, mas ainda precisa de peça, velho. E só um ponto aqui, que chegou a ser normalizado aí por alguns nas redes, hein? O Neisser foi reserva do Chico da Costa em bons jogos, galera. Neste começo de ano. E ia ser mais alguns outros, hein? Só dando esse toque. Tomara que o Arthur Jorge tenha visto, não sei por causa do horário lá, né? Porque, para mim, foi quem salvou aí. E quando ele saiu, matou o que tinha de recuperação no segundo tempo do Cruzeiro. Então, a única coisa que eu quero falar aqui é que, e da minha parte vai ser paciência total com Arthur Jorge, que a diretoria dê respaldo total para ele fazer o que ele quiser. Véio. Se tiver que afastar jogador, se tiver que, o que ele quiser fazer, véio. Porque ele vai precisar. Esse elenco precisa de muita cobrança. Véio. Precisa de um cara que tá ali, pulso firme, para cortar o monte de mordomia que essa turma tem. Véio. Tá muito fácil jogar no Cruzeiro. Véio. Ganhar o Campeonato Mineiro, mais do que obrigação e ponto final. Véio. Porque colocamos na Libertadores, já foi ano passado. Tem mais um monte de jogador aí que colocou na Libertadores também, o torcedor não aguenta nem ver o nome. Então, tá muito fácil. Quando o Pedro fala ali sobre a Disney Celeste, é o que tá aparecendo. Disney, tudo, o mundo perfeito, velho. Ganhar jogo, aí já é outra história, né? Precisa mesmo de ganhar jogo, de fazer ponto, é o que vem acontecendo no Cruzeiro. Arthur Jorge, todo sucesso do mundo, que seja anunciado já nesta quinta, que consiga chegar o mais rápido possível e bora ao trabalho que vai precisar. E com esse aí, o torcedor tem que fechar como fechou com o Jardim. Em um determinado momento ali, houve um questionamento, deixa o cara fazer o trabalho dele. Porque
esse monte de jogador que está aí no Cruzeiro, eles funcionaram só com uma pessoa, véio. Que esse próximo aí que vem do mesmo país consiga fazer a mesma coisa, véio. Eu não consigo nem abrir a tabela, véio, porque me dá vergonha, véio. Eu queria que os jogadores tivessem esse mesmo sentimento, véio. Um clube como o Cruzeiro, com uma folha de mais de 25 milhões de reais por mês, não tem uma vitória em 7 jogos e a gente ainda não teve o pior de adversário. O pior no sentido de tem muito time bom que o Cruzeiro ainda tem que enfrentar. A situação é desesperadora. Eu estou indo daqui a pouco para Assunção, porque é obrigação cobrir um sorteio de Copa Libertadores. Mas daqui a pouco, galera, Copa Libertadores e Copa do Brasil vai ter que ficar em segundo plano, muito provavelmente, viu? Porque o plano vai ser evitar um rebaixamento. Acreditem se quiser, velho. 2019 teve aquela roubalheira toda, né? Além de tudo. E um grupo também que o compromisso era zero. Não recebia e não jogava, e não entregava. Esse aqui não tem nenhum motivo para deixar o Cruzeiro onde o Cruzeiro está. Vergonha na cara, pessoal. Tem que ter vergonha na cara. Jogador do Cruzeiro, com esse momento hoje, tem que ter vergonha na cara. Eu não teria nem coragem de sair de casa, velho. Vai ganhar jogo, vai jogar bola. Está sendo muito bem pago. E volto a repetir. Diretoria do Cruzeiro, Pedrinho, Pedro Júnior, Spindel. O mercado ainda está aberto. Viu? Se achou que esse elenco aí era o top das galáxias, achou errado. Vai contratar porque o bicho está pegando. Esse Cruzeiro não vence. Fabrício, o Panzi falou sobre melhoria da parte anímica, vontade, parte mental. Piquetito falou também dos desfalques, né, que o Cruzeiro sentiu hoje. São 5 no total, se for levar em consideração Cássio e tudo mais. Cássio, Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, Romero. Mas tudo bem, teve os desfalques, né? Tiveram os desfalques no Cruzeiro, mas sinceramente, foi muito abaixo a rotação do primeiro tempo e isso incide sim no segundo tempo, Guerreiro. Eu queria também a sua visão sobre essa derrota do Cruzeiro que não vence dentro do Campeonato Brasileiro. Não vence e não vai vencer se tiver esse comportamento, Pansi. Para vencer você precisa de muita coisa, você precisa de entrega, você precisa de treinamento forte, concentração, você precisa de tudo isso, coletividade, ajuda, linha de passe, marcação, pressão, pé na bola, sabe, um ajudando o outro e isso aí é o beabá da bola e o time não tá. Hoje foi o pior primeiro. Se a gente falou que o time não fez uma grande apresentação ainda esse ano, jogo completo, mas fez grandes primeiro tempo. Hoje foi o pior primeiro tempo dessa temporada. Nossa, que time abaixo. Falta de concentração, falta de entrega. Que é isso, cara? Não existe. Uma situação que o time tá. Esse time, essa camisa não é digna desses jogadores entrarem com esse comportamento. Eu não sei o que passou no vestiário, mas deve ser uma energia muito baixa. Se foi mentirosa. Minha energia alta foi mentirosa. E aí é que a gente vê. Porque hoje a gente está sem comando, a verdade é essa. E aí quem que tem que assumir a bronca? São os líderes. Cadê os líderes do time? Cadê? Cadê os jogadores se cobrando? Cadê? Porque não tem, tem que ser amigo ali dentro. Tem que se cobrar ali dentro das 4 linhas. Não é sair depois pra ir jantar, sabe? Pra ficar bonitinho na concentração. Tem que mostrar isso dentro de campo e não adianta sair falando na coletiva que se cobrou, fala lá pro passar ali nos bastidores, fala na roda. Tem que mostrar dentro de campo. Esse time deixou hoje a desejar demais. Olha, contra o mediano, para não falar outro nome, para não desrespeitar muito a equipe do Atlético Paranaense, que vai brigar lá embaixo na tabela. Hoje foi 2 times de lá de baixo da tabela o jogo. Time espaçado, time sem pressão, time com a bola escondido. Os caras não davam opção. E aí por isso que teve muito erro de passe. Lógico, você tem que estar no mínimo 2 opções de passe, cara. No mínimo, o ideal são 3 opções de passe. Isso aí é o beabá. Então faltou muito disso. Faltou entrega e aí não vai vencer, Pansi. Não vai vencer. Olha, tem que vir, esse time precisa de comando, esses jogadores precisam de comando. Esses jogadores não precisam muito mais de passar a mão na cabeça. Alô, diretoria, tem que cobrar. Eles não pode confundir. Jogador confunde, tá? Muito jogador confunde. Amizade, e aí chega lá
e não dá o máximo. Não faz o que tem que ser feito. Porque o que ele vai ser julgado é o que vai ser feito dentro de campo. É os 3 pontos ali, a dedicação dele. Então não adianta, cuidado. Não se iludam, amiguinho, tal. Não tem que ser, cada um tem que ser a sua função, cobrar quem tem que ser cobrado, sabe? Porque não pode, é inadmissível. É inadmissível os jogadores entrarem com esse comportamento depois na situação. Não interessa, tá sem treinador, interessa, sem jogador, 10, 9, interessa, é o elenco, é Cruzeiro. Vestiu essa camisa, você tem que se dedicar como tal. Ninguém cobra técnica, ninguém tava cobrando isso. O comportamento foi muito abaixo, foi apático. Melhorou um pouco no segundo tempo, concordo com o Panzi, poderia até ter saído com um empate que seria assim, uma vitória enorme. Teve aquela chance com o Neiser, né, sozinho, mas assim, bem abaixo ainda. Bem abaixo de um time que quer buscar algo e que realmente é digno de usar essa camisa. De sair na rua e encarar o torcedor de frente. Porque o torcedor, a história cruzeirense foi feita de muita entrega, muito título. É só pra você ver. Esses jogadores aí ganharam alguns títulos. Pergunta pra eles se não teve sacrifício pra caramba, se não teve entrega pra caramba, se não teve cobrança. Fica a amizade, os times que ganham, os elencos que ganham, é onde se tornam realmente amigos, parceiros. Mas durante o processo, é um tal de olhar na cara e falar umas verdades, e eu não vejo isso nesse time. E isso tem que mudar. E rápido, e não precisa ser treinador, porque domingo tem que pontuar. Domingo tem que pontuar. Esqueça título do Campeonato Brasileiro, esqueça Libertadores também, eu acho que tem que ir passo a passo. Primeiro se recuperar para não passar vexame, para não ficar nessa pressão final do ano, porque jogar com essa camisa lá embaixo é pressão demais. Não sei se esses jogadores vão ter personalidade para encarar um Mineirão e jogando lá embaixo na tabela.